Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Participação especial, Frank Jorge. Olá, rádio ouvintes, tudo bem? Está começando então mais um Sarau Elétrico. Eu já perdi as contas, quarto, quinto, enfim, desde que... O que eu lembro é que no dia 17 de março foi o nosso primeiro sarau interrompido, digamos assim. Então, aquela foi a semana número 1 da quarentena. Eu já nem sei que dia é hoje, o que eu sei é que... Enfim, estamos aí, hoje é terça-feira, dia 28, não sei, que dia é hoje? É 28. É 28. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Tudo sereno e manso, bacana, assim, equilibrando, né, essa vida meio estranha, tudo fora do lugar e ao mesmo tempo eu não sofro tanto assim porque eu tô, como é que se diz, encarcerado, mas eu tô com a minha família, minha mulher e meus 2 filhos, que são pequenos, né? Então, por exemplo, eu não sinto muito o que alguns amigos me falam sobre solidão, né? Sobre não ter alguém para abraçar, por exemplo. Eu abraço 3 pessoas todos os dias aqui, né? Abraço bastante. Então, enquanto nenhum de nós fica doente, espero que nunca, né? A gente continua se abraçando bastante. Mas eu queria aproveitar já e dizer o seguinte, com uma cara muito séria. O Sarau Elétrico tem muito a ver com a Rádio Elétrica, que é a grande empresa de comunicação gerenciada pela subcomandante Kátia Suman. Do Hemisfério Sul. Do Hemisfério Sul, basicamente. Mas a Rádio Elétrica precisa ser sustentada, e então tem uma campanha aberta no Apoia-se, apoia.se/Rádio Elétrica, e lá então os nossos queridos ouvintes e telespectadores podem dar uma chegadinha, depositar uma graninha lá, por pequena que seja, já ajuda a gente a manter a coisa toda no ar. Queria lembrar isso na abertura aqui, em homenagem à nossa subcomandante, em homenagem, afinal, à infraestrutura que a gente usa, né, para funcionar. Valeu, professor. Isso aí deu uma fortalecida legal. Fortaleceu, mano. Fortaleceu. E aí, Diego Grando, como é que tá? E aí, tudo bem? Tudo bem, Kátia? Tudo bem, professor? Estamos aí, aquela coisa, na mesma da semana passada, provavelmente igual a semana que vem, né? Mas tudo sob controle, assim, sem cometer violência com ninguém, nem comigo mesmo, então acho que está tudo bem. Sem violência doméstica. Sem se jogar pela janela. Olha, eu rindo disso, não, isso não tem a menor graça, mas eu não pude deixar de falar que o Diego é o cara que, a última pessoa do mundo que eu conseguiria imaginar cometendo violência. Pô, obrigado, eu acharia uma das últimas também, assim, mas aquela história de dar outra face, eu daria as duas já de cara, assim, sabe? Leva tudo. Enfim, não, mas é isso aí. Não, mas eu falo brincando, mas é sério a coisa de não jogar pela janela e tudo mais, porque, pô, a galera tem que cuidar mesmo aí, que, enfim, tem que estar ligada aí de fazer alguma coisa para se sentir ativo e tudo mais, para não ficar não se emburacar mais do que a gente já está emburacado fisicamente em casa, né? Então, é legal que o pessoal que nos ouve aí também e vê a nossa carinha aqui, interage e tudo mais, é bacana que, de alguma forma, sem querer ficar fazendo filantropia, né? Mas a gente vê resultado também, a galera fica motivada aí, abre sua garrafa de vinho e tudo mais para... Alguém já me perguntou como será quando voltar o sarau para o Ocidente? Como é que a gente vai manter esse esquema aqui que as pessoas gostam? E acaba que eu também estou achando legal, entendeu? Aliás, deixa eu falar uma coisa, sabe, que alguém me contou, não me lembro quem esses dias, perguntou assim, mas esse troço que vocês estão fazendo na internet, isso vocês começaram agora e tal? Então, é claro que nós estamos num outro meio, então tem que contar o seguinte, o Sarau Elétrico, ele já existe há 21 anos, vai para 22, né? Toda semana, toda terça-feira, exceto... Não, vai para 21, professor. Vai para 21, né? Não, vai para 22. Claro, a gente fez 20 anos o ano passado. 20, claro. Ele é de 99, né?
professor já está contando. Praticamente 22. Não, tá certo. O fim da pandemia, né? Aí tem. Não, acho que eu tinha pensado 21, porque é maioridade, mas tá certo, nós completamos 20 anos e vamos fazer 21 anos agora, toda terça-feira no Bar Ocidente, que é uma esquina do bairro Bonfim de Porto Alegre, é isso que a gente faz. E agora, durante esse momento esquisito, aí nós estamos fazendo aqui na internet para segurar a peteca. Relação aqui, nossa de nós três, mas também a nossa com os nossos queridos aí. É isso aí. Só deixa eu lembrar uma coisa, na verdade, na internet a gente já está há muito mais tempo, eu nem sei exatamente desde quando, né, Kátia, que a Kátia grava o sarau lá da mesa de som do Ocidente, né, e o áudio tá toda semana, temos um arquivo aí de muitos anos já, né. São 10 anos, é o tempo que tem a rádio elétrica. Tá. Desde que a rádio começou, eu comecei a gravar. Aliás, eu já gravava antes, porque ele foi ao ar um tempo na Rádio FM Cultura, Sim. Quando eu trabalhei lá em 1700 e... Bom, mas enfim. Na real, nas redes a gente já está há tempo, mas o lance é que a imagem coloca em outra perspectiva, né? Sim, depois a gente vai ficar super famoso quando a gente não vai poder Mas é uma coisa que mais de uma vez aconteceu. É gente que vem de fora do estado e que vai no sarau e fala, porque eu ouvia vocês pela rádio elétrica e tudo mais, então já acontecia, né? Mas nesse momento agora que está todo mundo se obrigando a encontrar todas as suas opções culturais online, né? Aí estamos nessa. Mas agora é o estrelato. Vamos nessa. Bom, uma das tradições pelas quais o sarau é conhecido é a gente não respeitar muito o negócio do tema. Isso atingiu o seu auge no tempo em que o Frank Jorge, que aliás vai fazer a canja de hoje, participou. Ele participou ao longo dos primeiros 7 anos de vida do sarau. E ele era assim, não estava nem aí para o tema. Ele escrevia uns textos para ler no sarau e o tema era o que vinha à cabeça, né? Aí, hoje eu estava conversando com o professor e ele falou, o tema então é genérico, barará. Eu falei, como assim genérico? O tema é que eu participei só até um pedaço da combinação do tema, aí eu peguei aquele pedaço e digo, ótimo, e aí... Ou seja, o professor não lê nem a divulgação do sarau. Não, pior é que eu não li, mas eu olhei, eu digo, que bacaninha, tá o Frank Jorge conosco aí e tal. Mas tava tão sereno, entendeu? Para explicar, é que num certo momento a gente disse assim, a gente decide o tema da seguinte maneira, a gente fica conversando, diz, o que a gente vai fazer, não sei o que, às vezes tem um assunto bom, tipo, semana passada foi a morte do Rubem Fonseca, a gente ficou falando do Rubem Fonseca. E aí, se eu não me engano, foi assim, para marcar para essa semana, o Diego disse, sexta é dia do trabalho, que eles estavam falando do trabalho. Trabalho, bacana e tal. Dali a um tempo alguém disse num grupo de WhatsApp nosso, né? Não, mas trabalho, não sei o que e tal. E aí não sei quem sugeriu, e agora José. Isso. Aí eu digo, e agora José, que legal, uma coisa assim de impasse, o que vamos fazer daqui por diante e tal. Fiquei feliz da vida com essa ideia e não ouvi mais nada. Aí a Kátia ontem veio me dizer, bom, o tema então é poesia, né? Eu com toda a leitura já selecionada e tudo. Mas, professor, fica à vontade, lê o que tu quiser. Eu vou começar contando que eu estou relendo um livro de um cara com quem eu tenho muita afinidade, ou melhor, de quem eu tenho muita proximidade, que é o Nelson Rodrigues. E eu estou relendo a biografia dele escrita pelo Rui Castro. A minha história com o Nelson é bem longa, mas, assim, resumidamente, eu fiz o meu doutorado sobre a crônica do Nelson, que é uma crônica que mistura memória com ensaio, com crônica e tudo mais, né? Então, claro, agora eu sei muito mais coisa do que eu sabia há 20 e tantos anos atrás, quando eu estava escrevendo o doutorado, né? Então eu leio agora e digo, putz, olha só, né? Quer dizer, a gente, sabe, vai encontrando minúcias, né, na vida do cara. E aqui eu vou ler um trechinho da abertura de um capítulo 10,
que o Rui Castro chamou de A Montanha Trágica, em alusão ao romance A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que fala sobre uma estação de tratamento de tuberculose, lá em, como é o nome da cidade, que é Davos, lá na Suíça, lá onde os ricos se encontram para decidir o destino do mundo, né? E aqui é A Montanha Trágica porque é isso, o Nelson ficou tuberculoso e ele foi para lá com um irmão dele. Então eu vou ler o comecinho, 1934. O Nelson é de 1912, então ele tinha 22 aninhos. A fome lhe ruía as entranhas, mas não o tornara insensível a outros apelos. Está contando aqui do momento, o pai dele morreu, o jornal dele foi empastelado depois que o Getúlio ganhou a Revolução de 30, e a família, que vivia muito bem até ali, naufragou, né? Então, de fato, eles passaram fome, né? Tinham que escolher qual refeição do dia iam fazer e tal. Numa roda de amigos da Avenida Atlântica, Nelson conheceu a mulher mais deslumbrante que já vira em dias de sua vida, a argentina Loreto Carbonell. Era loura, de olhos azuis e tinha a pele dourada, cor da gema. Sua voz e seu riso também eram argentinos, de timbres de prata. Quando ela lhe contou que era bailarina e que 5 anos antes, em 27, dançara no Municipal com os bailados russos de Maria Oleneva, Nelson acabou de apaixonar-se. Nelson se apaixonava por qualquer mulher que aparecesse na frente dele. Toda essa epopeia que transformara seu coração numa tenra aposta de alcatra não levara mais de 5 minutos. Nelson voltou para casa e todas as noites, no momento em que seu estômago rugia mais baixo e deixava-o dormir, Loreto Carbonell dançava gavotas e minuetos em seus sonhos. Então ele conta assim, imagina, né, delírios do Nelson com esse namoro, e a mulher não deu a menor pelota para ele, não quis nem saber e tal, né. E ele e um irmão, que era o Jofre Rodrigues, depois se apaixonaram por uma outra mulher, mas nada disso adiantou para salvá-los da vida. Aí eu leio mais um parágrafo. Começou com uma tosse seca e uma febre, baixa mas persistente, todas as tardinhas. Nelson estava muito magro. Sua irmã Estela já era médica e trabalhava como voluntária na policlínica de Copacabana, onde era paga em fósforos e álcool. Não sei se é verdade isso, mas é o que diz, né? Pediu a seu colega de policlínica, o Dr. Isaac Brown, que examinasse Nelson. Este o escutou, mandou-o dizer 33 e viu aquilo que, em 1934, era um fantasma. Os primeiros sinais da tuberculose pulmonar. Aí o Nelson sobe para Campos do Jordão, uma viagem comprida, né, tem que ir até não sei aonde, depois subir. E eles estavam tão sem grana que ele ia ser internado lá como indigente. E aí, para continuar como indigente, ele teria que varrer os dormitórios, limpar as escarradeiras. Imagina, escarradeira de tuberculoso, com sangue e tal, né? E aí o Nelson deu um jeito de, enfim, descolar uma graninha para ele ficar pelo menos como pobre, aí não foi como indigente. Isso é o grande Nelson Rodrigues, e esse é um trechinho da biografia dele escrita pelo Rui Castro, já em 90 e pouquinhos, e é um excelente livro até hoje, 92. Beleza. Tu te reconciliou com o Rui Castro, né? Porque tu era mais crítico, assim, há um tempo, não? Ou é impressão minha? Não, eu, na verdade, nunca briguei com ele, porque... Não, reconciliou... Ele sabia da minha existência, né? Não, ele até sabia, enfim, como eu também estudei o Nelson, enfim, até ele me convidou um tempo atrás, aí, em 2012, né, quando foi o centenário de nascimento do Nelson, participei de eventos lá em São Paulo e tal, organizados por ele. Não, mas eu tinha e tenho uma diferença crítica em relação à concepção dele, do Nelson. E também porque o Rui Castro é um cara muito talentoso, é um jornalista assim, muito agradável, a gente lê, liga o piloto automático e lê os livros dele assim, né, como um passeio. Mas nisso tudo, quando a gente para e olha um pouquinho de longe, a gente vê assim como tem algumas euforias, às vezes demasiadas, né? E como ele naturaliza a posição do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o centro, então, como o centro era, né? Como centro, o Rio de Janeiro não se enxerga como centro, então eu que sou um provinciano invocado, eu digo, não, olha aí, mas isso aí é porque vocês são o centro. Continuo dizendo isso. Tá bom. Vai lá, então, Diego, tu vem de poesia, né? Sim. É o nosso poeta de plantão. Eu estava tentando... A pessoa se o Diego renegasse a poesia... Aí eu ia jogar toalha, larguei de mão vocês. Eu tava pensando assim, como é que eu vou fazer esse recorte, né?
E aí eu pensei, vou tentar achar só poemas, ou enfim, livros que tematizem o negócio da casa, já que tá todo mundo em casa, né? De repente vamos ver como é que é a representação, vamos ver se eu consigo formar uma casa inteira. Obviamente fracassei, né? Não achei... Misteriosamente, o banheiro não é uma peça muito poética da casa, por exemplo, né? A cozinha também não aparece tanto. Mas eu tentei fazer esse recorte e pegar casa, pegar peças da casa e tudo mais. Meio motivado por esse aqui, que foi o primeiro que eu lembrei, na verdade, que é um livro escrito a 4 mãos, pela Ana Martins Marques e pelo Eduardo Jorge. Ele tem uma história super curiosa. O título é Como se fosse a casa. E aí tem entre parênteses, uma correspondência. A história é a seguinte: o Eduardo Jorge tem um apartamento no edifício JK, lá em Belo Horizonte. É um edifício projetado pelo Oscar Niemeyer no início da década de 50. Portanto, um prédio do Oscar Niemeyer. E aí ele foi viajar, foi passar não sei quanto tempo, passar uma temporada na Europa, fazendo alguma coisa, trabalhando com não sei o quê. E aí a Ana Martins Marques foi morar no apartamento dele. Ela sublocou o apartamento dele. E aí meio que começou como diz o subtítulo do livro, uma correspondência. Ela começou a... Só que essa correspondência rapidamente passou em vez de ser uma correspondência só de coisas práticas, passou a escrever meio que os poemas e tudo mais. E virou uma conversa poética entre os dois. E então tem poemas, basicamente, o livro funciona assim: as páginas com fundo escuro são os poemas dele, as páginas com fundo claro são os poemas dela. Então fica meio que uma conversa, eles vão alternando, não é uma conversa assim, um poema responde ao outro, mas tem essa alternância, essa história toda. Então tem o tema da casa, é o que atravessa todo o livro, né, literal e metaforicamente. Tem esse aqui que eu acho super bonito, que na verdade tem a ver com casa e com rua, né? Somos anfíbios. Sobrevivemos igualmente na casa e na rua. Respiramos na casa e respiramos na rua. Entramos em casa com os pulmões cheios de ar da rua e devolvemos depois à rua um punhado do ar da casa. Em casa trocamos de pele para sair à rua. Levamos coisas como quem parte em uma excursão, adendos, próteses, maquiagem, enfeites. Saíamos para casa, para fora da rua. Dobramos as ruas para dentro de casa, o lado de fora do lado de fora. E não nos cega a luz súbita da rua. Nossos olhos se adaptam. Somos anfíbios. Atravessamos sempre a rua como quem foge de casa. No entanto, saímos de casa como se fosse seguro que a ela voltássemos. E voltamos quase sempre cheios de fuligem e árvores e arranha-céus e medo. Carregamos o tijolo das paisagens, dormimos sobre o cimento dos anos, entramos em casa como num lago quieto e fundo. Saímos à rua como se entrássemos num rio que sempre muda. Transitamos por ambos os meios, ambas as vidas. Acreditamos encontrar a casa em casa e a rua na rua, como se entre a casa e a rua houvesse uma língua comum, ou como se fôssemos bilíngues. Levamos à rua palavras da casa, guardamos em casa palavras da rua. Parece simples. Fazemos isso todos os dias. Somos anfíbios. Às vezes, respirar é que é difícil. Esse é um poema da Ana Martins Marques, escrito aqui no Como se fosse a casa, que é escrito por ela e pelo Eduardo Jorge. Para quem está com saudade da rua, então, fica essa homenagem à rua. Tá certo. Então, eu vou ler um poema de uma poeta portuguesa chamada Sofia de Mello Breiner Andressen, que eu nem conhecia e não conheço ainda, não fui pesquisar ainda, não. Mas eu achei esse poema, eu li na internet, quem postou foi a Letícia Verchovski. Eu achei tão incrível, assim, foi, sabe, porque poesia só faz sentido se for assim, né? Tu tem que ler de alguma forma, aquilo bate, reverbera, ecoa, senão não é poesia, quer dizer, senão não sei. Acho que essa é a função. Então, vou ler aqui
E eu não sei como é o efeito ouvindo, né, mas a leitura para mim foi muito importante. O nome do poema é Procelária. Eu já não sabia nem o que é procelária, né? Então fui procurar. É tempestade, né? Não, é uma ave oceânica. Ela atravessa oceanos. Eu já achei incrível isso. Uma ave que ela voa grandes distâncias, porque ela atravessa mares, entendeu? Então não é uma recão ali é uma super ave, né? Então, olha só, é assim. É vista quando há vento e grande vaga. Ela faz um ninho no enrolar da fúria e voa firme e certa como bala. As suas asas empresta à tempestade, quando os leões do mar rugem nas grutas, sobre os abismos, passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança a sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso me parece imagem e justa para quem vive e canta num mau tempo. Eu achei um troço, entendeu? Faz do risco de morrer seu alimento. Por isso me parece imagem justa para quem vive e canta num mau tempo. Eu achei incrível, incrível, incrível. Sofia de Mello Andressen. E é isso, professor. Muito bala, muito bacana mesmo. Bonito, né? Acho que se estuda, né, Diego? Tu estudou depois de mim lá, mas se estuda na faculdade, né? Em poesia portuguesa. Eu me lembro que eu cheguei a ler, assim, quando eu estava no... Eu conheci quando eu fiz mestrado, assim, umas cadeiras de teoria literária, alguma coisa assim, que aí rolaram uns poemas para ler, assim. Ela andava meio sumida no cenário, até por conta acho que de escassez de edições, né? E aí, acho que foi ano passado ou retrasado que saiu uma antologia da Sofia pela Companhia das Letras, que aí acho que deu uma revigorada também aí na circulação. Foi eu, então? Uhum. Eu recuperei um livro antigo que eu tenho, relativamente antigo, que eu gosto muito, que se chama Arte da Entrevista, organizada pelo Fábio Altman, que é uma coletânea de entrevistas, não é uma coisa muito, assim, notável por isso, né? Ocorre que tem entrevista aqui com gente completamente inesperada, tipo, sei lá, Klaus Barbie, sabe, o nazista torturador aquele, mas ao mesmo tempo tem um Madame Satã, um Helder Câmara, enfim, Hitchcock. E ela começa com uma entrevista, a terceira entrevista é do Karl Marx. E assim vai, né? Bom, e aí tem uma aqui do Freud, sabe que eu gosto muito do Freud. Né? Tanto que eu comprei um óculos agora parecido com o dele. Eu estou me fazendo aqui, né? Estou me promovendo às custas do óculos do Freud, né? Aí essa entrevista é o seguinte, ela foi dada a um jornalista inglês chamado George Sylvester Viereck. Saiu em 1930, o Freud morreria em 39, né? E aí, então, o texto de abertura, ele diz assim, é o texto do jornalista alternando entre a fala do entrevistado, né, que ele tem na cabeça, e o que ele está comentando. Aí ele abre dizendo assim: 70 anos de idade me ensinaram a aceitar a vida com alegre humildade. Quem faz essa declaração é o professor Sigmund Freud, o grande explorador austríaco do lado oculto da alma. Legal, né? O cara chega uns 70 anos, olha, tenho visto coisa nesse mundo, né? E aí ele conta que ele foi visitar o Freud, e o Freud já estava com aquele câncer no maxilar no superior, né? Aí diz o jornalista: parece que uma doença maligna no maxilar superior necessitara de uma operação. Desde então, Freud usa um aparelho mecânico para facilitar a fala. Na verdade, não há diferença entre o uso desse aparelho ou de óculos. Ele deixa Freud mais constrangido do que os visitantes. Depois que conversamos com ele por algum tempo, o aparelho se torna quase imperceptível. Nos dias em que Freud está bem, nem se percebe a presença dele, mas para Freud ele é causa de constante irritação. Aí Freud falando:
Eu detesto o meu maxilar mecânico porque a luta com o mecanismo consome uma força preciosa. Mas é melhor ter um maxilar mecânico do que nenhum. Ainda prefiro viver a morrer. Talvez os deuses sejam generosos conosco, continuou o pai da psicanálise, tornando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Os deuses sejam generosos que eles vão tornando a vida mais desagradável. No final, diz o Freud, a morte parece mais tolerável do que os muitos problemas que temos para enfrentar. E aí, termino lendo o último parágrafo dele, que o Freud diz assim: não me revolto contra a ordem universal, afinal vivi mais de 70 anos, continuou o mestre e pesquisador do cérebro. Eu tive que comer, desfrutei de muitas coisas, do companheirismo da minha esposa, dos meus filhos, do pôr do sol. Eu vi plantas crescerem na primavera. Algumas vezes recebi um aperto de mão amigo. Uma ou duas vezes encontrei um ser humano que quase me entendeu. O que mais eu posso querer? É isso, né? É pouco, mas é o que temos. Né? É o que temos. Não, eu me lembrei disso, porque tu vê que eu estou só no tema aquele do E Agora José, né? Eu sou coerente com o tema que eu escolhi, que não tem nada a ver com o de vocês. O que tu escolheu. Mas, gente, o Freud é uma lição de vida também nisso, assim, né? Não, é isso, né? Fui feliz, vi as plantas crescerem, coisas assim, né? Banais. Quase fui entendido por dois amigos. Ah, tá comemorando. É isso aí. Tá no lucro. Vai lá, vamos lá, Diego. Tá. Eu vou ler agora um poema de uma poeta que é um caso muito curioso, assim, chamada Hilda Machado. Esse livro aqui, Nuvens, saiu em 2018, e aí ano passado recebeu o prêmio Jabuti na categoria Poesia. E a Hilda Machado é uma figura meio que não existe, porque assim, ela nasceu no início da década de 50 e morreu em 2007. Ela cometeu suicídio em 2007, ela foi professora universitária, pesquisadora, envolvida com história da arte, cinema, um monte de coisa. E ela praticamente não tinha publicado poemas em vida, assim, ela publicou um ou outro poema em revistas literárias, e aí ficou meio assim. E aí o Ricardo Domenech, que é um cara que é um poeta, que mora na Alemanha e tudo mais, ele tinha editado um dos poemas que ela tinha publicado numa das revistas. Ele ficou muito assim, poxa, eu queria ir atrás dessa pessoa e tudo mais. Aí descobriu, já sabia que ela tinha morrido, mas descobriu que familiares dela guardavam um livro mais ou menos organizado que ficou totalmente inédito, mas que ela tinha inclusive registrado na Biblioteca Nacional. Então parece que tinha uma certa ideia de que o livro estava pronto e tudo mais. E aí, enfim, o livro acabou saindo em 2018, Nuvens, e é super interessante. É difícil situar, então, né, porque ela é um pouco da geração ali, acho que da Ana Cristina César, do Caio Fernando Abreu. A nossa geração, né, Diego? Os velhinhos aqui, né? Mas acho que enfim. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Mas o fato é que ela acaba não... Tem algumas coisas na linguagem que tu vê assim, puxa, isso aqui parece meio anos 80, assim, mas é alguém que nos anos 80 não existiu como poeta, assim, uma coisa muito curiosa. E aí, bom, seguindo naquela minha busca também dos espaços da casa, então aqui o título do poema é Um Homem no Chão da Minha Sala. Então agora estamos na sala, provavelmente, mas acho que é um poema talvez de amor, alguma coisa assim. Um homem no chão da minha sala alonga sua raiz. Galo que estufa o pescoço, cana de açúcar e bronze, poças, chuva, telha vã, rio que escorre na velha taça empoeirada. O homem no chão da minha sala, cidades de ouro, castelos de mel, velhas metáforas, sinos, línguas, gelatina, o céu no chão da minha sala. Esse homem no chão da minha sala provoca o veneno da cobra, pulgas atrás das orelhas, mexeu nos meus bibelôs, consertou aquela estante, revirou a roupa suja, desenterrou flores secas, fraldas, chifres, 4 cascas de ferida, um disco todo arranhado e um punhado de pelos. Aquele homem no chão daquela sala me fez cruzar o ribeirão dos mudos, estufa de tinhorões gigantes no piso do meu mármore. Ele acordou a doida, as 4 damas do baralho, uma ninfeta de barro e a cadela do vizinho.
Aquele homem no chão da minha sala, há meses, não tenho notícia. Desde que virei a cara, saltei a janela, fugi sem freio ladeira abaixo, perdi o bonde, estraguei tudo. O clima também tem algo ali me parece, tem um pouco da dicção do Caio, eu acho, assim, mas é meio amargo, tem esse amor assim, meio a flor da pele, assim. Mas o livro vale muito a pena, saiu pela editora 34, a Hilda Machado. Beleza. Bom, eu vou chutar também aqui o pau da barraca, aproveitando que o professor Fischer já inaugurou a série, e vou compartilhar com vocês, vamos ver se vai dar certo, um vídeo do Peninha, que eu acho que vale a pena. O Peninha depois vai me processar, porque eu estou usando sem avisar, sem pedir licença, mas eu vou dizer aqui em minha defesa que é para divulgar o canal dele, porque, né, faz de conta que ele precisa. Então, vou compartilhar, vamos ver se dá certo aqui. Para aí, vamos ver. Pois aqui estou eu, na minha quarentena, forçada, né? Querendo ficar em paz, querendo escrever os 2 livros que estou escrevendo, dentre eles o aguardado 5º volume da coleção Brasília sobre a ocupação francesa do Rio de Janeiro, e esse desgoverno não me deixa ficar em paz. E eu me sinto obrigado a falar para você sobre as coisas que estão acontecendo, né? Obrigado. Eu acho que assim é tipo uma responsabilidade social minha, né? Porque a história está sempre envolvida nisso tudo. Por exemplo, Polícia Federal. Quando é que começa a Polícia Federal no Brasil? Se você remontar no tempo, na verdade ela nasce da Intendência Geral de Polícia da Corte, que o Dom João VI criou, estabeleceu no Brasil, logo que chegou, já no dia 16 de maio de 1808, ele criou essa Intendência Geral da Corte, que englobava todas as polícias provinciais e que na verdade servia para protegê-lo e para proteger a corte, né? E, evidentemente ele ia precisar de proteção numa cidade caótica que nem o Rio de Janeiro, né? Mas daí, cara, isso aí meio que fica assim, como todas as coisas brasileiras, jogada ao léu, né, cara? Essa ideia de concentrar as polícias, ela só volta em 1944, em plena ditadura do Estado Novo, quando Getúlio Vargas cria o Departamento Federal de Segurança Pública, que é o embrião autêntico da Polícia Federal, criada durante um governo ditatorial, evidentemente. E ela teve brevíssima duração, porque em 1946, depois que o Getúlio foi derrubado, né, naquele golpe brando, aquele golpe branco, veio a Constituição de 1946, que já tirou muito o poder de uma polícia centralizada, né? Então, na verdade, a Polícia Federal é criada em 1964, pela Lei 4.483, acho eu, assinada em 16 de dezembro de novembro de 1964, que daí cria a Polícia Federal, que era uma polícia intrusiva, que era uma polícia ditatorial, que era uma polícia feita outra vez para proteger o arbítrio, né? E ela ganha um verniz constitucional na Constituição de 1967. Sim, o Brasil teve uma Constituição repugnante, vomitativa, fake, nojenta, feita em 67, a revelia do povo, né? Que daí realmente estabelece e cria a Polícia Federal. Só que daí, cara, vem a virada. Em 1988, a tal Constituição Cidadã, né, que tem os seus defeitos, é claro, mas que foi um grande, enorme avanço para o Brasil, cria dá realmente poderes para a Polícia Federal e, acima de tudo, estabelece o quê? Estabelece o fato de que não pode haver intervenção de políticos, cria autonomia, claro que ela está vinculada ao Ministério da Justiça, é claro que ela está colocada num edifício institucional hierárquico, mas fica claro nessa Constituição que não pode haver intervenção dos demais poderes, especialmente do Executivo e do Legislativo, sobre a Polícia Federal. A Polícia Federal tem seus defeitos, óbvio, né? O Brasil é cheio de defeitos, não ia ser a Polícia Federal que não tinha, mas viu os avanços que a Polícia Federal trouxe para o Brasil, né? Avanços
imensos que, aliás, foram mencionados nessa patética demissão do ministro Sérgio Moro hoje, né? Quando ele praticamente abriu a sua demissão, dizendo que nem no período mais negro da corrupção do governo anterior, né, houve interferência do governo na polícia, né? Que foi quase um elogio ao PT, né? E é um elogio ao PT, o PT com seus gigantes, enormes defeitos, o PT virtualmente jogado na lata de lixo da história, de onde provavelmente, muito dificilmente se recuperará, entrou lá porque quis, inclusive, né? Deliberadamente. O tal Sérgio Moro começa a sua coletiva de demissão, né? Com um elogio ao governo anterior, que ele não cita, devia ter tido a decência de dizer que o PT não interferiu na Polícia Federal. Aí vem esse cidadão, essa excrescência, esse apedeuta, esse energúmeno, esse miliciano, esse sujeito perigoso, né, e faz essa intervenção. Agora, de qualquer forma, mantendo a calma, embora seja IGTV, já falei quanto tempo, deixa eu olhar ali, 4 minutos, vou falar 6 minutos, né, a questão do Sérgio Moro. Na minha opinião particular, e eu estou aqui para dar a minha opinião, né, dentre os muitos ministros patéticos desse desgoverno Bolsonaro, né, o Sérgio Moro se inclui entre eles. O Sérgio Moro não é o herói que esses que saíram para a rua de verde e amarelo com a camiseta da CBF, uma pessoa que veste a camiseta da CBF para combater corrupção, né, já se entrega como um imbecil que é, não é? Então o Sérgio Moro, que disse, não vou rasgar a minha biografia, estou me demitindo. Ele já tinha rasgado a biografia dele ao aceitar o convite desse governo, porque e ter tido aquela trajetória de palestras ganhando e papapá. O juiz, ele tem que ser um cara que não aparece. O juiz não pode existir como figura física. O juiz é uma figura jurídica de tal importância, de tal relevância, especialmente no caso incrível, que teve um lado bem legal, né, e efetivo, no qual ele conduziu aquelas investigações da Lava Jato que levaram a prisão do ex-presidente Lula, que de certa forma conduziram o impeachment da Dilma, né? Ele que conduziu tudo isso, mas daí o cara começa a dar um monte de entrevista. Ganha uma fortuna para dar palestra, se expõe, papapá, e aí aceita o convite de um cara que ficou 27 anos como um deputado medíocre, ridículo, ligado a esses 3 filhos milicianos, aceita esse convite, entrou no governo, foi humilhado desde a primeira hora, humilhado, cara, telefonou pro Paraguai querendo livrar o Ronaldinho Gaúcho, não botou o tal Adriano Nóbrega na lista dos criminosos mais procurados do Brasil, não tomou nenhuma atitude com relação ao ministro do turismo, um corrupto, ou seja, aí, claro, reagiu, óbvio que reagiu quando teve aquelas tentativas de intervenção já do Bozo, né, na diretoria da Polícia Federal em Pernambuco e no Rio de Janeiro, né, teve um resquício de altivez ali naquele momento, mas cara, o Ministério da Justiça no Brasil, o Ministério da Justiça surgiu no Brasil com a Constituição de 1891, né? E aí o primeiro ministro da Justiça do Brasil acabou virando presidente do Brasil, o Campos Salles. Teve vários ministros da Justiça que viraram presidentes do Brasil, né? O Tancredo Neves foi ministro da Justiça, um bom ministro da Justiça, depois quase, né, virou presidente do Brasil. O Epitácio Pessoa, que eu já falei aqui, virou presidente do Brasil, né? Agora tem um que não vai virar presidente do Brasil. Agora também, cara, há uma lista de infames horrorosos que ocuparam o Ministério da Justiça no Brasil. Alfredo Buzaide, que era um integralista, que foi ministro da Justiça do governo Médici. Armando Falcão, um ser repugnante, desprezível, que proibiu o balé Bolshoi, que proibiu o Dostoiévski no Brasil, que proibiu o Henry Miller, que daí lá da Califórnia disse, graças a Deus eu ainda causo algum escândalo. Armando Falcão, a gente deveria ir lá visitar a tumba do Armando Falcão, porque esses caras vão pra lata de lixo da história, mas mesmo estando na lata de lixo da história, a gente não pode esquecer que essa gente existiu. O tal Francisco Campos, o Chico Ciência, que fez a Constituição chamada Apolaca, a Constituição horrorosa do Brasil em 1937, durante o Estado Novo, que era um
gênio jurídico, e era um gênio mesmo, um gênio do mal, sabe? Não tem que esquecer do Chico Ciência, não, do Francisco Campos. Cara, já foi ministro da Justiça do Brasil o Willis Rezende, já foi ministro da Justiça no Brasil o Renan Calheiros! O Renan Calheiros foi ministro da Justiça do Brasil. Em compensação, já foi ministro da Justiça do Brasil o Oswaldo Aranha, o Rui Barbosa, o Paulo Brossard, gente que, porra, gente de lustro, né? Sendo no caso do Oswaldo Aranha um gigante, um gigante. Então, cada país tem um ministro da Justiça que merece, cada país tem a Polícia Federal que merece, e cada país tem o presidente que merece. Esse presidente asqueroso, repugnante, vomitativo, foi eleito por 57 milhões de votos. 57 milhões. Aí, 17% estão arrependidos. Pô, só 17%? Cadê o resto? E agora eles vão fazer o quê? Panelada? O Super Moro? O ministro Moro? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, pelo menos teve um resquício de dignidade e decência e se demitiu. Vamos ver os desdobramentos. Em qualquer país digno do nome, isso encaminharia um impeachment. O impeachment dessa criatura, mesmo em plena quarentena. Tô quase disposto a romper a minha quarentena para sair por aqui. Já ajudei a derrubar um presidente, né? Não pintei a cara, mas enchi a cara. Tá na hora, né, cara? Deu. Acabou. Acabou. Aí, então, meio longo, mas é o Peninha com a sua verve. Eu achei que cabia no nosso sarau de hoje. Foi meio longo, mas era isso. Professor, vai lá. O Peninha me dá um nervoso ali, porque tu sabe que eu revi, lembra daquele filme, Katia Suma, O Dia Pra Ti, anos 70? Acho que é esse. Sim. Lembra? Filme, enfim, quando a gente tinha 20 anos de idade, saiu o filme, foi uma revelação de nós para nós mesmos, uma coisa assim, da nossa geração, né? E quando eu revi o filme, eu comentei com o Giba Assis Brasil, né, que é um dos fazedores do filme, eu digo, Giba, nós passamos uma década inteira com cabelo na cara. Por quê? E o Peninha continuou com o cabelo na cara, assim, o cabelo Mas dele o Giba também, só queria te dizer, tá? Por isso eu tô te dizendo, é uma coisa anos 70. Por que o Peninha não penteia aqueles cabelos, tia? Que coisa mais nervosa aqui. É um style, né? Então, em homenagem aos cabelos na cara do Peninha, eu vou ler um trechinho aqui uma história sobre o Caio F., escrito pela Paula Dipp. Paula Dipp já teve no sarau, tem uma vez, né, Caio? Quando ela acho que sim, né? Ela é atriz, né? Não? Ela é jornalista, acho que é atriz também, mas ela foi muito amiga do Caio. Sim. E ela ficou com muita correspondência do Caio. Enfim, ela escreveu esse livro, que é muito bonito, Para Sempre Teu. Ó, chegou o polaco ali, ó. Chegou. Demorando, né? Gato invasor. O pessoal já estava reclamando a ausência do polaco. A audiência agora dá um pico. Então eu vou ler um trechinho aqui do começo do capítulo 4 desse livro da Paula Dipp sobre o Caio. Caio sempre viveu on the road, homenagem ao Peninha. Começou a fazer faculdade de letras, logo se encantou com arte dramática. Durante um tempo cursou as duas, mas acabou indo para São Paulo trabalhar na Veja. Fugindo do DOPS, viajou para Campinas e morou no Sítio do Sol da Hilda Hilst. De lá foi para o Rio, mas voltou muitas vezes ao Sítio do Sol e à Casa da Lua, em Massaguaçu, litoral norte de São Paulo, onde Hilda tinha seu canto à beira-mar. Foi para a Europa, viveu em Estocolmo, em Londres, voltou a Porto Alegre, passou por São Paulo, voltou ao Rio e de novo a Porto Alegre, até se estabelecer mais ou menos definitivamente em São Paulo a partir de 78. É isso, é um resumo da vida do Caio. Depois, no fim da vida, ele voltou para Porto Alegre para morrer. E ele ainda fez uma viagem final à sua terra natal, que é Santiago do Boqueirão. Tempos depois admitiu que no meio de tantas mudanças não teve paciência para concluir nenhum curso universitário, o que parece não ter feito nenhuma falta, pois seus livros iam brotando um atrás do outro. Escrever nasceu comigo é como um defeito de fabricação, ele dizia. Em 1970 ele está em Porto Alegre pensando em virar diretor teatral quando recebe uma carta da intensa Hilda, como o Caio chamava. Ela manda um exemplar de seu novo livro, Fluxo Floema. Floema, né? É Floema, né? Aqui está escrito errado, é Fluxo Floema. Ela botou Floema. Em que ele dedica um conto, Lázaro, personagem do Novo Testamento ressuscitado por Jesus. O conto é soturno, a cara de Hilda Hilst. Um dos personagens é Ruá,
um demônio que era irmão gêmeo de Jesus. Aí vem um trechinho do conto. Sendo nosso irmão, merece também ele respeito. Entre a verdade e os infernos, 10 passos de claridade, 10 passos de escuridão. Aí o Caio, então, voltando ao texto da Paula, começa a responder à amiga sem imaginar que naquela noite realizaria um sonho antigo. Era 29 de dezembro e ele descobriu que Clarice Lispector estava em Porto Alegre, autografando seu novo livro, 1970, ao vivo e em cores, numa estação de TV. Caio havia lido todos os seus livros, sabia tudo a respeito dela, mas não conhecia a musa. Para tudo que está fazendo, vai até a casa onde ela está e entra na fila de autógrafos. Aí diz o Caio: vi uma mulher linda e estranhíssima num canto. Estava toda de preto, com um clima de tristeza e santidade ao mesmo tempo. Ela era absolutamente incrível. Me aproximei, dei os livros para ela autografar e entreguei meu inventário, o inventário do Irremediável, né, que era o primeiro livro dele. Um amigo com a fascinação de Caio por Clarice se oferece para apresentá-los, mas Caio, tímido e inseguro, vai fugindo de fininho por um corredor, como descreve depois numa carta. E com isso eu encerro a leitura. Ela saiu na porta e me chamou. Fica comigo, pediu. Mas o Caio deve ter feito xixi na calça na hora, né? Imagina a Clarice Lispector dizendo: fica comigo. Fiquei. De repente ela me olhou e disse que me achava muito bonito, parecido com Cristo. Tive 33 orgasmos consecutivos. É isso aí, o Caio F. Caio F. Vai lá então, Diego. Tá, vou ler mais uma poeta contemporânea chamada Simone Brantes. Desse livro aqui, Quase Todas as Noites, publicado pelas 7 Letras. Aqui vai aparecer o quarto, mas o quarto também numa relação com o mundo. O título do poema é Entropia. Entropia é aquele conceito da termodinâmica, né, do grau de desordem do sistema, e que a coisa tende só a aumentar e tudo mais. Mas também poderia ser aquele efeito borboleta, aquele lance lá, a borboleta bate a asa num lugar e dá um terremoto em outro. Mais ou menos isso. Mas o título é Entropia. Há uma teoria que afirma toda a iniciativa de pôr ordem às coisas, o simples ato de impor um pouco de ordem à desordem que toda manhã impera no quarto, provoca uma nova desordem apenas momentaneamente imperceptível. Sob os lençóis estendidos, sob os travesseiros lado a lado dispostos, sob os papéis recolhidos e empilhados, sob os móveis livres da poeira, sob a ausência dos copos d'água vazios e borra de café no fundo das xícaras, sob as roupas recolhidas, dobradas ou postas para lavar, sob tudo isso segue a desestabilização da ordem. Talvez num canto, da sua perspectiva, mais remoto do planeta, ele seja a mínima, a nano-ínfima gota que falta para o terremoto que arrasa o Nepal, para o tsunami que arrasa a costa da Indonésia, para o desaparecimento do avião sobre o Oceano Índico, para o avanço irresistível da mais avançada e mais tenebrosa fase do capital, para o sequestro da criança, para o estupro da menina pelos colegas de escola, para a eleição do mais abjeto Congresso Nacional e mesmo para os seus próprios pensamentos sujos e inconfessáveis. Talvez se pague um preço surreal por esse quarto arrumado. Essa é a Simone Brantes. Para quem está enlouquecido aí fazendo faxina em casa, arrumando as coisas, tome cuidado, né? Isso pode ser muito perigoso. Ah, nem me fala. É uma loucura esse negócio de faxina, né? Uma coisa que não tem fim. Tá, eu vou ler um texto também que não é poesia, que é também eu peguei da internet, do Chico Bosco. Francisco Bosco vem a ser o filho do João Bosco. Eu não sei direito o que ele é escritor, ele é o quê? Não sabemos, tá? O filho do João Bosco. Ele é meio assim, escreve umas coisas de crítica, não sei direito, mas ele escreveu um post e eu gostei muito, porque, enfim, ele atenta para uma questão de uma palavra que realmente está faltando na língua portuguesa, dada a mudança que a dinâmica, enfim, social e familiar, dada a essa mudança na dinâmica.
Então, o texto diz assim, Moro, de novo, né, deu 2 contribuições incontroversas ao Brasil. A primeira foi a palavra conge, pois pensem bem, não há palavra boa para os casados se referirem aos suas respectivas. Eu nunca sabia o que dizer. Se falava minha mulher, me sentia um masculinista decadente. Se optava por esposa, me sentia o Teodoro, o marido burocrático e careta de Dona Flor, o antivadinho. Se acorria a companheira, me sentia um membro do PSOL numa assembleia. Namorada não condiz com o meu estatuto de casa, comida e roupa lavada. Restava-me a desajeitada paráfrase, a pessoa com quem eu sou casado. Que vocês hão de convir, não tem muita praticidade, e ainda fazia suspeitar que sou um lamentável enrustido, escondendo meu amor homo no neutro pessoa. Esse mal-estar de nomeação, diga-se de passagem, traduz a dificuldade da língua de encontrar um termo para o casamento moderno, que se tornou complexo. A sambarca, professor, tá? Muito bom, né? A sambarca, igualdade de gênero e autonomia das partes, companheira, intensidade erótica, namorada, e constituição de família, esposa. Não há palavra que contenha todos esses significados. Digo, não havia, pois o Super Moro me salvou. Conge é o careta cônjuge, temperado de humor paródico e com pitadas de afirmação sociolinguística, que arrasta o mal-estar para a graça e assim o suspende e supera. Obrigado, Moro, por essa inestimável contribuição lexical. A outra foi, claro, a delação premiada da sua demissão. Pega fogo, cabaré. É isso aí. Esse, então, é o Francisco Bosco, postou no Instagram e é isso. Eu adorei. Vocês viram que o Bolsonaro usou no pronunciamento oficial, usou um verbo também notável, que é escrotizar. 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 Crotizar. Escrotizar. Escrotizar. Não, é a cara Sem dele, palavras. verbo, né? Ele é o cara que mais escrotiza nesse país, né? Professor, vamos lá, acho que é a última, né? A derradeira, tá ótimo. A derradeira. Outro livro que eu recuperei agora aqui também é esse aqui, ó, uma coletânea de entrevistas de escritores para Paris Review. Tem um monte de cara bacana aqui. Escritor bom, fala. Qualquer pessoa interessante falando, eu gosto de ler, né? Eu adoro o gênero entrevista. E aqui tem uma do Borges, que é bacaníssima. Não me lembro de que ano foi isso aqui. Enfim, já acho que 1970, 66, isso aí. Aí o cara de um monte de coisa, ele já está naquela que ele está surfando na onda, ele já é um nome mundial, já é reconhecido como o cara dos tigres, dos labirintos, de qualquer coisa, né? Eu estava famosão. E aí ele diz, vou ler 2 perguntas e 2 respostas. A primeira é assim, quando o senhor escreveu contos, fez muitas revisões, o cara perguntou, né, de reescrever e tal. Aí diz o Borges, no início eu fazia, depois percebi que quando o homem atinge certa idade, ele achou o seu verdadeiro tom. Hoje em dia tento repassar o que se semanas mais ou menos, e é claro que é uma série de descuidos e repetições a serem evitados, certos truques preferenciais que não devem ser super trabalhados. Mas acho que o que escrevo hoje está sempre dentro de certo nível e que não posso aperfeiçoá-lo muito, nem estragá-lo tanto igualmente. É um velhinho sábio, né? Não, é isso, o que eu sou é isso, me aguentem ou não me aguentem, é isso, né? Aí ele está mais adiante na entrevista, o cara pergunta para ele assim, o senhor diz que sua própria obra passou da expressão nos primeiros tempos para a alusão, da expressão para a alusão. O que o senhor quis dizer com alusão? Olha, é o seguinte, quando comecei a escrever, achava que tudo devia ser definido pelo escritor. Por exemplo, isso era o Borges vanguardista lá nos anos 1920, né? Por exemplo, dizer a lua
era estritamente proibido, porque era preciso arranjar um adjetivo, um epíteto para a Lua. É claro, estou simplificando as coisas. Sei disso porque muitas vezes escrevi lá Luna, mas esse é um tipo de símbolo do que eu fazia. Bem, eu pensava que tudo tinha que ser definido e que nenhuma frase usual poderia ser usada. Ou seja, o cara tinha que inventar tudo. O que tu acha dessa, Diego? O cara ser poeta tem que reescrever tudo. Eu nunca diria, por exemplo, fulano de tal chegou e se sentou porque isso era simples demais, fácil demais. Eu achava que tinha que encontrar um modo especial de dizer isso. Hoje eu descobri que essas coisas são geralmente aborrecimentos para o leitor. Mas acho que toda a raiz do problema está em que quando o escritor é jovem, ele sente de algum modo que o que ele vai dizer é muito bobo, ou óbvio, ou lugar comum. Tenta esconder isso com ornamentos barrocos, com palavras buscadas em autores do século XVII. Ou se não decide ser moderno, então faz o contrário, está todo o tempo inventando palavras, ou aludindo a aviões, estradas de ferro, ou telégrafo, ou telefone, que está dando o melhor de si para ser moderno. Adivinha quem que eu me lembrei, Katia Suma? Aquele modernista chato lá de São Paulo, sabe? Que queria o tempo todo ser moderno, moderno, eu sou moderno, e olha como eu sou moderno. Isso aí, o cara bacana é o Ford. Ele que é o moderno, que tira sarro de tudo isso. Muito bom. Diego. Tá, só um pouquinho, eu falei aqui, ó, na hora que eu li ali, eu acho que eu li cônjuge, né? Eu acho que eu também, eu não sei mais falar. É cônjuge. É cônjuge, é porque ele realmente acabou cônjuge. Cônjuge. É uma palavra completamente rara, né? Com 2 sons de J em sequência, assim, não tem a menor chance, né? Não. Não tinha como pegar, né? Não tem. Eu vou terminar aqui com um poema de um cara que eu gosto muito lá de São Paulo, chamado Marcelo Montenegro, desse livro aqui, Forte Apache. E é justamente o poema que dá título ao livro. E aí, de novo, estamos no âmbito do quarto. Ele é uma coletânea, na verdade, de frases sobre o quarto, ou sobre pessoas que fazem coisas no seu quarto, ou são geniais no seu quarto, algo do tipo. Noel Rosa dizia que era universal sem sair de seu quarto. Elvis Costello disse que o rock and roll não morrerá, porque sempre vai ter um garoto trancado em seu quarto fazendo algo que ninguém nunca viu. Laura Ryden, por seu turno, falava da pretensão de escrever sobre um assunto que tocasse todos os assuntos, com a pressão compacta do quarto lotando o mundo entre meus cotovelos. Já François Truffaut considerava-se pertencente a uma família de cineastas que praticavam uma espécie de cinema de quartinho dos fundos, que recusa a vida como ela é, como nas brincadeiras de criança, quando refazíamos o mundo com nossos brinquedos. Como escreveu Ferreira Goulart no poema Sujo, que me ensinavam essas aulas de solidão? Aliás, é Pascal quem avisa: todos os males derivam do fato de que não somos capazes de permanecer tranquilos em nossos quartos. Infelizmente, vamos ter que ficar mais um tempinho tranquilos, tentar ficar tranquilos nos nossos quartos. Se não ficarmos tranquilos, continuar a ficar nos nossos quartos, pelo menos. Mas esse é o Marcelo Montenegro, no Forte Apache. Bem legal. Bueno, eu acho que era isso, né? Nos encontraremos na semana que vem. E hoje tem uma super canção. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só lembrar aqui a nossa campanha de apoio à Radioelétrica, que está lá no apoia.se/radioelétrica. Grande prazer. Então, contribuir com uma graninha ali, o dinheiro que tu ia comprar uma carteira de cigarro, ia comprar uma ceva, ia comprar uma garrafa de uísque, bota lá para apoiar a Radioelétrica que nós vamos bombar. Legal. Então, a gente vai ter uma canja super especial do nosso querido Frank Jorge, que já participou do nosso grupo durante muitos anos lá no Ocidente e que gravou especialmente para esse sarau uma sessãozinha especial. Então, é isso, né? Eu vou aproveitar que o polaco vai dar o tchauzinho dele também. Então é isso aí. A gente fica com Frank Jorge. Até a próxima. Olá, gente, tudo bom?
Muito obrigado pelo convite para fazer a canja do Sarau Elétrico nesse cenário da gente confinado, cumprindo isolamento social, para que esse vírus não se propague, para que a gente não se contamine ou não contamine as pessoas, enfim. Então, muito obrigado pelo convite, Kátia, Fischer, Diego Grando. Vou tocar algumas 3, 4 canções, tá bom? E muito obrigado pelo convite. Vou tocar primeiro o que vou postar aqui, que é para um projeto junto com o músico e produtor Cassim, lá do Rio de Janeiro, que é assim, ó. Eu não me decidi o que eu vou postar aqui. Pra mim, pra ti, pra mim, pra ti, eu não me decidi. Uma foto bem provocadora, uma frase bem agressiva. O que será que o nosso mundo necessita? O que será que o nosso mundo necessita? Eu não me enxerguei no que você falou de mim. Um palavrão, um xingamento, juro que não entendi. Frases reveladoras de tristezas adormecidas. O que será que aconteceu com a sua vida? Poderia ser legal e é tão sofrida. Em busca de um sonho, vida linda. Hey! Agora eu entendi o que você falou de mim. Só eu e tu, só eu e tu. Finalmente eu entendi. O que vou postar aqui. Próxima canção é Comunicação, que faz parte do álbum Histórias Excêntricas ou Algum Tipo de Urgência, disco este que se encontra em todas as plataformas digitais musicais, tá bom? Ela é um pouco Juca Chaves, um pouco Eduardo Duzec, são caras que eu gosto muito, me inspiro bastante, os caras têm humor, têm crítica, e vamos então de comunicação. Comunicação, 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 nos faltou a comunicação. Lembro de um tempo, imaginava que as pessoas eram uma coisa. Lembranças de um tempo tão feliz. Agora você me diz, não é bem isso, é outra coisa. Comunicação, 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 nos faltou a comunicação. Lembro de uma era especial, que todo mundo tinha alguma educação. Descascou-se a camada de verniz. Me perguntas o que fiz? Ora, vá lamber sabão. Comunicação, 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 nos faltou a comunicação. Comunicação, comunicação, comunicação,
comunicação, comunicação. Nos faltou a comunicação. Bom, dando sequência, eu vou tocar outra música desse mesmo disco, esse mesmo álbum que saiu em 2018, Histórias Excêntricas ou Algum Tipo de Urgência, que se chama Vanderléia. Vanderléia tem aquele estigma, ficou estereotipada, a menininha ingênua da Jovem Guarda. Entretanto, ela tinha um histórico de convicção de ser cantora, saía escondida da família para cantar no baile, para participar de um festival, usava mini saia, na época que isso era um desacato, uma pouca vergonha. Então vou tocar uma homenageando essa querida, que é a Vanderléia. Vanderléia teve um amor secreto que ninguém sonhou. E este amor não era um Roberto, se você pensou. Rosemary quase morreu ao perceber tudo que perdeu. Bons momentos com Erasmo vão ficar na saudade. Tchurururu. Se ele Campelo apareceu num sonho, veja só você, revelando fatos e fotos, coisas por acontecer. Nascerá um novo país, esperança em ser feliz. Que eu fizesse minha parte, sem deixar pra mais tarde. Tchurururu. Diga que você me ama, diga que você me quer. Seja minha companheira, seja minha mulher. Diga que você me ama, diga que você me quer. Seja minha companheira, seja minha mulher. Vai, foi! Vanderléia teve um amor secreto que ninguém sonhou. E este amor não era o Roberto, se você pensou. Rosemary quase morreu, perceber tudo que perdeu. Bons momentos com Erasmo vão ficar na saudade. Diga que você me ama, diga que você me quer. Seja minha companheira, seja minha mulher. Diga que você me ama, diga que você me quer. Seja minha companheira, seja minha mulher. Essa foi a Vanderléia, então. Até mais. Então tá, vou me despedir, agradecer o convite. Valeu, Kátia, obrigado. Um abração pro Fischer, pro Diego e para todos vocês que estão curtindo o Sarau Elétrico. Sigam prestigiando o Sarau Elétrico online e com muita prudência em relação a essa questão, não se expondo, não circulando, mantendo esse confinamento. Tá bom? Vamos de Elvis, então. Sim, você esperava muito, 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 muito mais de mim. O que eu posso lhe dizer, eu sou assim. Não tenho culpa, mas posso contar tudo como começou. Você cantava sempre o mesmo rock and roll nos meus sonhos.
Elvis, na fase decadente, é bem melhor que muita gente. E você precisa sempre, sempre mais. A cada dia uma novidade urgente. A cada dia uma novidade urgente. Elvis na fase decadência é bem melhor que muita gente. E você precisa sempre, sempre mais. A cada dia uma novidade urgente. A cada dia um novo presidente. Sim, você esperava muito, 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 muito mais de mim. Valeu então, obrigado, Sarau Elétrico. Até a próxima. Valeu, Kátia. Abração, beijão. Tchau, tchau. Sim, você esperava muito, 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 muito mais de mim. O que eu posso lhe dizer? Eu sou assim. Não tenho culpa, mas posso contar tudo, tudo como começou. Você cantava sempre o mesmo rock and roll.